os adolescentes podem partir para a aula e nós falaremos sobre o capítulo 20. Sim, depois de 6 aulas sobre a lei, nós vamos para o capítulo 20, que fala sobre o Evangelho e a extensão de sua graça. Então, cantamos este hino justamente para dar essa ênfase sobre o Evangelho e a extensão de sua graça. Se falamos da lei em si, agora falaremos do Evangelho. Vamos, então, para iniciarmos este novo capítulo, vamos ler o primeiro ponto, que fala sobre o desvelar do Evangelho. Desvelar do Evangelho. Eu farei a leitura, acompanhem. O pacto das obras foi quebrado pelo pecado e tornou-se inútil para conduzir a vida. Então, Deus se agradou em desvelar a promessa de Cristo, a semente da mulher, como o meio de chamar os eleitos, gerando neles a fé e o arrependimento. Nessa promessa, a essência do Evangelho foi revelada e é feita eficaz para a conversão e salvação dos pecadores. Bom, nós falamos durante um bom tempo, então, sobre a lei, a importância da lei, como a lei serve à revelação bíblica, como ela é útil para nós. O que é a lei? Nós passamos muito tempo falando sobre a lei, mas, lembremos, a lei em si, ela tem o intuito de fazer com que as nossas obras sejam o motivo da nossa salvação? Não, bem claramente não. Então, este capítulo 20 vai falar sobre como em si, a gente já citou, eu percebo na leitura dele que vários pontos a gente já citou ao longo dos outros capítulos, então é mais um mastigar, tanto que ele não é muito extenso, este capítulo 20, mas ele vai falar agora o que realmente salva, o Evangelho. É Cristo exposto no Evangelho. E qual é a extensão da graça neste Evangelho? Então, ele começa já, o primeiro ponto, fazendo a relação com a lei. Então, como nós estamos em uma continuidade de raciocínio, apesar do Evangelho ser muito mais central e poderia ter vindo antes, feito a abertura de uma sessão, aqui ele é uma continuidade do entendimento da lei, justamente da forma que Deus quis. Olha como a confissão de fé. Não veio antes a expressão e depois a promessa? A expressão daquela lei particular, a quebra da lei e a promessa? Se Deus definiu que seria desta forma, a confissão de fé seguiu. Então, nós temos primeiro a lei, do qual nós já falamos que o homem quebrou, e agora o desvelar do Evangelho. Desvelar do Evangelho. Então, começa a redação assim, o pacto das obras. Lembra quando falamos do pacto, aquela aliança, aquele contrato feito? Qual que é o pacto das obras? É esse aspecto da lei que a gente coloca na lei, aquela visão de que, bom, tem uma lei, se eu cumprir essa lei, vou viver por esta lei. Isso seria um pacto, porque tem a lei, a condição e o benefício de concluir. Então, se você fizer tudo certo, você continua, vamos dizer assim, puro, e aí você vive. Então, isso é um contrato. Essa é a cláusula do contrato, e cumprido, você vive. Então, seria um pacto de se você fizer boas obras, se você tiver boas ações, você vive. Então, nesse sentido da lei, do pacto das obras, em si, o pecado quebrou. Quem aqui
cumpriu. Quem na história, entre todos os filhos de Adão, cumpriu como pacto de obras a lei? Ninguém, nenhum filho de Adão cumpriu em si, no sentido de só Cristo que cumpriu a lei. Então, se foi quebrado o pacto, não nos é devido nada de Deus. Não nos é devido nada de Deus no contrato, no pacto das obras, porque ele se tornou inútil. Porque ele se tornou inútil por causa do pecado. Aí Deus se agradou de desvelar a promessa de Cristo. Só que é importante desde já falarmos, não é plano B. Exibir a promessa de Cristo não é plano B. Vamos tentar entender isso de uma forma bem mastigada. Então, Deus colocou o homem no jardim. Lembrem-se, Adão, Eva. E aí falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele não comesse, ele viveria? Se o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele viveria? Ele permaneceria vivo? Sim. É somente se comesse que certamente morreria. Esse era o contrato ali. Então, somente se comesse. Se ele quebrasse, ele morreria em si. E aí, o homem foi lá e comeu. Comeu. Sim, comeu. Sendo assim, Deus prometeu resgate ao homem. Então, é um plano B? Se ele não comesse, era o plano A. Não deu certo, o plano B, Jesus. É o plano B? É isso que a gente precisa ter claro na nossa cabeça. Não. É o plano A desde o começo, Jesus. A salvação em Jesus sempre foi o plano A. Deus já sabia, antes de criar, que nós comeríamos. Nos criou e decidiu nos criar por causa de Cristo. Para a glória da salvação em Cristo. É para a glória de Cristo, seja nos salvos, seja nos perdidos. Ele decidiu criar sabendo que comeríamos, com Cristo sendo o plano A. Entendido? Sobre isso, por enquanto, alguma dúvida ou não? É sobre isso que a gente vai mastigar um pouquinho mais. Nesse sentido, vamos lá, a lei então. Está falando aqui que foi quebrado o pacto das obras por causa do pecado. Então lembra, aquela lei expressa dada ao homem, e consequentemente a lei moral no seu coração, elas são quebradas, elas foram e são quebradas pelo homem. O homem, nessa queda, na queda de o homem ser puro e agora ser quebrado pelo pecado, e na vida do homem caído, na vida desse homem já quebrado pelo pecado. Esse pacto é constantemente quebrado por nós, já não temos ele como o nosso pacto para com Deus, não, nós vivemos uma nova aliança, num novo pacto, mas aqui fala que ele se tornou inútil. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Ele, o pacto de obras, do cumprimento da lei, se tornou inútil ou sempre foi inútil? Aqui está falando que se tornou. Mas tinha chance de ser salvo pela lei? Ele já nasceu inútil ou ele se tornou inútil? Já nasceu inútil a lei em si, o pacto de obras, já nasceu inútil? Não, já dá um medo de falar seria inútil, já por falar, opa, Deus criou, inútil, não é inútil. Mas nesse sentido, podemos discutir, tá? Aqui é laboratório de ideias. Por que a confissão fala tornou-se inútil, mas não sempre foi inútil? A Bíblia considera em algum momento que sim, se seguisse a lei iria ser salvo?
Sim, mas sabe que ninguém cumpriria. Por exemplo, para deixar claro isso, a culpa não é da lei, vamos dizer assim, a culpa é nossa. Então, vamos lá, Levítico 18:5. Alguém leia Levítico 18:5. Então, se praticar, viverá. A lei teria, no cumprimento dela, poder para manter a vida? Sim. Então, ela não é inútil. Nós. Ezequiel 20:11. Ezequiel 20:11. Então, a sentença é clara. Se você tiver essa possibilidade aí, né, de cumprir a lei, você levá-la a efeito, você cumprir a lei, você vive. Tanto que a promessa era essa: não coma e viverá. Cumpra e vive. Cumpra e vive. Essa era uma promessa clara, esse é um diagnóstico claro. Está escrito no Antigo Testamento, Jesus reforçou isso. Vai lá para Lucas 10. Quando perguntaram da lei para Jesus, ele disse a mesma coisa, ele confirmou. Jesus não falou, não, isso aí veio errado. Não, ele confirmou. Lucas 10, 26 a 28. Alguém pode ler esses 3 versos? Jesus disse, não é amor, a lei é amor. Só você amar, você vive. A lei é amor. Cumpre isso. Faça isso e você vive. Então, a lei em si não é o problema. Lembremos disso. A lei em si não é o problema. Romanos 8:3 tem vários versículos aí, tá? Para falar como a gente, nenhum de nós, pela lei será salvo. Mas o problema não está na lei. O problema não está na lei. Romanos 8:3, alguém pode ler? Amém. Então, enfraquecida na carne. Então, a lei se tornou inútil por causa do relacionamento entre lei e eu. Então, o problema sou eu. Então, enfraquecida na minha carne. E, deixando claro, o homem foi criado capaz de cumprir a lei, mas descumpriu. E, a partir daí, incapaz. Então, é a carne, pela ocasião da carne, que se tornou inútil a lei. Porque todos nós, na carne, enfraquecidos, ou a lei enfraquecida na nossa carne, a gente não vai cumprir. Jales? Antes e depois. Antes e depois. Mas a própria não comer já é lei. Já existe esse preceito particular, né? O não comer já é lei. Antes de comer, capacidade para cumprir. Depois que comeu, não tem mais capacidade. Sim. Então, só que essa em si, a existência humana em si, ela foi criada perfeita, sem vícios, sem tendência a pecar.
Mas, por mais que ela não foi criada corrompida, ela foi criada incorruptível, ou seja, que não pode ser corrompida? Não. Nós éramos não corrompidos, mas corruptíveis. E nos corrompemos. E nos corrompemos. Então, vamos dizer que essa fraqueza em si, na lei em si, veio a tornar inútil o pacto de obras. Por nossa causa. Por nossa causa. E deixando claro, na nossa responsabilidade. Não terceirize, na minha responsabilidade. A lei é inútil para salvar. Na minha responsabilidade. Então, tornou-se inútil por nossa falha. Não por falha alguma na lei em si. Então, lembrem-se, se sempre foi inútil a lei, então o homem foi criado já imperfeito. Então, a lei é útil. O homem, na sua carne, enfraqueceu a utilidade, ou seja, tornou inútil. Nesse sentido, por gestão divina e vontade divina, por isso que ele fala, Deus se agradou. Deus se agradou. O homem pecou, Deus se agradou. Pela vontade dele, pelo agrado deles, Deus quis, e isso o agradava, e se agrada a Deus, é a melhor coisa a ser feita. Então, Deus quis, Deus escolheu esta narrativa, essa história de desvelar depois do pecado. Desvelar depois do pecado. Então, fazia parte do seu plano. Deus se agradou em fazer dessa forma e nessa ordem. Então, se agradou em, vamos lá, dentro do tempo. Aqui começa a ficar filosófico, né? Lembrem-se, Deus é acima do tempo, certo? Deus é restrito ao tempo, ao relógio, ao antes e depois? Não, Ele é eterno e Ele não é restrito ao tempo. Ele criou o tempo. Ele é acima do tempo, e Deus é eterno. Por isso que a gente fala assim, era, é e há de vir. Passado, presente e futuro, ao mesmo tempo. E fora e acima do tempo. É um negócio difícil, sem dúvida. Mas, para facilitar, ele age como? Dentro do tempo. Para nós entendermos. Tem um antes, durante e depois. Para nós entendermos. Então, dentro do tempo, quis ele, depois de um homem cair, desvelar a promessa de Cristo. Vamos lá, primeiro. Já foi falar umas 6 vezes essa palavra. O que é desvelar? O que é desvelar? Colocar à luz. Sabe, mostrar. Ahá, está aqui. Então, desvelar é colocar à luz. Nesse sentido, já existia, mas Deus mostrou naquele momento. Mostrou naquele momento. Ele mostrou o quê? Mostrou a promessa de Cristo. A promessa de Cristo. Ele já mostrou Jesus? Não, ele mostrou a promessa. Mostrou a promessa de Cristo. Aqui chamado de semente da mulher. Para fazer muito sentido aí para nós, Gênesis, já vamos ler. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Alguém pode ler? Vamos lembrar então aqui da história. O homem pecou. Para aumentar um pouco a narrativa, a serpente enganou Eva, Eva comeu, deu ao marido de comer, ele também comeu. Deus foi falar com os 3. Então, homem, mulher e serpente. Então, castigou os 3. Quando ele estava falando com a serpente, o que ele disse? Porém, inimizade entre você, serpente. Quem é a serpente? Estamos falando de Satanás.
e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ou a descendência dela. E aí ela fala, Deus fala, a descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. A mulher tinha um grande inimigo, a serpente, o próprio Satanás, né? Então, neste proto-evangelho, nós já temos a promessa. Já temos a promessa de Cristo em Gênesis 3:15. Qual que é a promessa de Cristo? O descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Se nós colocarmos isso de uma forma ainda mais abstrata, para entendermos melhor, não tão específica em si, nós estamos falando que aquele que virá da mulher, que é Jesus, ou seja, descendente da natureza humana, ou seja, virá alguém da natureza humana, vencer o inimigo da humanidade. Então, aquele que espiritualmente corrompeu e enganou a humanidade, será derrotado por alguém que possui humanidade. Só que não será sem sofrimento. Por quê? Por mais que a gente veja claramente a vitória, porque esmagar a cabeça da serpente é destruir. Implica em uma vitória sobre a serpente. Só que vai ficar intacto. O que a serpente vai fazer? Ferir o calcanhar. Então tem aquelas imagens bonitas de a serpente ferindo o calcanhar, mas sendo o mesmo calcanhar esmagando a sua cabeça. Onde nós vemos de uma forma real, mas nós vemos espiritualmente, obviamente, pela informação que temos, o ferir do calcanhar e o esmagar da cabeça, num só evento, cruz, na cruz de Cristo. Ali, o sofrimento do descendente humano da mulher, né, Jesus, mas que tem poder, sendo Deus, esmagando ali tudo que a serpente fez, esmagando a prova, vencendo a própria serpente. Então, a cruz de Cristo é o cumprimento de Gênesis 3:15. Nesse sentido, Deus quis, aprove a Deus fazer dessa forma. Ele poderia já anunciar antes, poderia, mas Deus se agradou em fazer assim. Primeiro, anuncia a ordem. O homem quebra essa ordem, ele promete a restauração. Deus quis que fosse assim. Não como um plano B, mas este é o plano desde o começo, é um plano só, fazer dessa forma. Então, quando ele revela a promessa, ou seja, ele mostra a promessa, ele traz luz à promessa de algo que já estava garantido, ele tornou isso, o crer na promessa, já um meio de salvação. Então, o meio de salvação é crer na palavra de Deus. Desde o princípio, desde Adão e Eva, o meio de salvação é a fé na palavra de Deus. Não é algo que os apóstolos trouxeram como novidade. É desde Gênesis 3:15, como o homem é salvo. O homem pecador é salvo, crendo na promessa de que Deus resolveria. Não de que eu resolveria, mas de que Deus resolveria. Então, essa é a forma com que Deus chama eleitos à salvação. Então, existem eleitos, existem escolhidos por Deus para a salvação desde o início da história. Então, o meio para chamar esses eleitos, o meio que Deus definiu, Deus não só definiu os eleitos, mas o meio com que os eleitos seriam chamados, é através da confiança na palavra de Deus. A fé na palavra de Deus. Confiança ou crença? A crença na palavra de Deus é melhor, né? Mas é confiança também, mas a fé na palavra de Deus. A fé na promessa. Sendo assim,
A essência do Evangelho está ali mostrada. Está revelado todo o Evangelho, então, Gênesis 3,15? Todo o Evangelho está ali em Gênesis 3,15, certo? Não, não está. Não vamos forçar, não. Então, por isso que eles estão dizendo, a essência está ali sim. Virá do fruto da mulher, aquele que ferirá a cabeça da serpente, vai ter essa vitória com o sofrimento, vindo de quem é homem também. Então, nisso, a essência exibida na promessa, na palavra de Deus, é eficaz para a conversão e salvação. É eficaz para o que o Caio falou, arrependimento e conversão. Desde o começo, operados pela fé. Se alguém crê nessa promessa, é salvo. Desde Adão. Desde Adão. A salvação sempre foi pela fé. Essa é uma pergunta típica aí que a gente faz volta e meia na IBD, pelo menos. A salvação no Antigo Testamento era por cumprir a lei ou pela fé? É pela fé. Sempre foi e sempre será pela fé. Fé no quê? Fé em Cristo. Sempre será em Cristo. Ah, mas Jesus ainda não tinha vindo. Desde Gênesis 3,15 está sendo prometido. É a fé na palavra de Deus, a fé nessa promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde o início é pela fé. Onde que a gente vê isso claramente que é pela fé? Quem deixa isso muito claro é o autor de Hebreus. Em Hebreus 13. Dá uma lida novamente, lembra? Pela fé, pela fé, pela fé. E cita todos os grandes que ele seleciona do Antigo Testamento. É pela fé, não é pelas obras, é pela fé que eles foram salvos. Fé no quê? Cristo. Em todos os tempos, toda a história serve a um nome: Cristo. Jesus é. Jesus é, em toda a história, foi, é e será Jesus, o Salvador. Sempre. Sempre foi e sempre será em Cristo pela fé. Bom, para subsidiar isso, tem Apocalipse 13:8 aqui citado. Apocalipse 13, que fala sobre as bestas. Apocalipse 13:8. Alguém pode ler? Vamos lá, que este verso traz uma informação, além de várias informações pontuais, mas uma informação riquíssima para o que estamos falando. Estão falando de salvação num determinado contexto aqui, mas de pessoas que tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Já vimos isso na Bíblia. Estar escrito o nome no livro da vida está falando dos eleitos de Deus, aqueles que têm o seu nome escrito nesse livro da vida. Está falando do Cordeiro. Do Cordeiro. Quando chama Jesus de Cordeiro, por quê? Que está fazendo alusão ao sacrifício dele. E aí fala, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? Passo a palavra para vocês. Como assim Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Desde antes de existir Adão. Isso já está dentro da visão divina, consumado desde a eternidade em Cristo. Dentro do tempo, a gente tem a plenitude dos tempos quando Deus decide mostrar isso a nós e consumar isso em nós, aqui, a nossa visão, um momento glorioso de Cristo na cruz. Mas pela eternidade, isso já está garantido em palavra de Deus e no pacto que Deus fez com o Filho. Desde a eternidade. Desde a eternidade. Então, Jesus é o único plano. É o plano A, desde a eternidade. A vida garantida no Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nunca foi plano B. Só há um plano. Então, essa lei se tornou inútil em nós para conduzir a vida
por nossa falha, obviamente, mas Deus já sabia disso desde a eternidade, e Cristo é a solução desde a eternidade. Então, sempre foi através da palavra. Alguma dúvida? Algum comentário sobre? Bem tranquilo? Ou não? Está meio difícil? Evangelho. A salvação é pela fé. A salvação é em Jesus. A salvação é por crer na promessa de Jesus. E essa promessa foi desvelada. Mesmo no Antigo, lá desde Gênesis 3, essa promessa foi desvelada. É por crer na promessa que as pessoas são salvas. Ok? Vamos para o ponto 2? Ponto 2 diz, vamos falar agora que é somente pela palavra, tá? Então, pela revelação especial, somente pela palavra. Ponto 2 diz, essa promessa de Cristo e da salvação por meio dele é revelada somente pela palavra de Deus. Nem as obras da criação ou providência, com a luz da natureza, desvelam a Cristo, ou a graça por meio dele, nem mesmo de uma forma geral ou obscura, muito menos os homens destituídos da revelação dele, pela promessa ou evangelho, poderiam ser, assim, habilitados para alcançar a fé salvífica ou o arrependimento. Bom, aqui é uma reafirmação. É somente pelo evangelho, somente pela palavra. Então, a promessa é revelada somente pela palavra de Deus. Primeiro ponto aqui primeira leitura, referência, Romanos 1:17. Alguém pode ler Romanos 1:17? Então, por mais que, ali Romanos 1, inclusive, fala sobre, é possível conhecer de Deus pela natureza? É possível ter noção da existência de Deus pela natureza? Sim. Então, existe uma revelação de Deus na natureza? Sim. Essa revelação, ela desvela Cristo? Não. Não. Então, ela é suficiente no seu contato conosco para salvar? Não, não é essa revelação na natureza. Mas então, nós precisamos do Evangelho revelando a justiça de Deus, que do princípio ao fim é pela fé no Evangelho, e o justo vive pela fé. Pela fé. Então, a criação, que a gente chama de revelação geral, não desvela Cristo e sua graça. Mas a criação não tem a glória de Deus, e a glória de Deus não é Cristo? Sim, a criação revela, em toda a criação, em toda a terra, há a glória de Deus. Mas não somos capazes de sermos salvos pela revelação que tem na criação. Ela não traz a palavra de Cristo. Ela não traz salvação. Então, ele está deixando claro aqui, nem de forma geral ou obscura, mas não dá pelo menos uma pista assim de Jesus estar na natureza de tal forma que a pessoa possa, à luz da natureza, entender alguma coisa de... Não. Não. Nesse sentido, nenhum povo em toda a face da terra poderá ter pistas sobre Jesus que lhe sejam úteis para a salvação, estudando a natureza. Podem chegar à conclusão, olha, existe um Criador. Podem. Vão chegar à informação, eu acho que ele se tornou homem, veio, morreu por nós. Não, não. Eu olhei essa cachoeira aqui, a água cai, quer dizer que Jesus vai descer do céu, mas aí dá vida, então, estudando a cachoeira eu cheguei na mensagem de Cristo. Não, não é possível.
Não é possível. Como chegará na mensagem de Cristo? Pela palavra. Pela palavra. Nesse sentido, vocês já ouviram aquela célebre frase que não tem dono? Sei lá, tem gente que fala que foi Agostinho, outros São Francisco de Assis e vários outros aí que tiveram ela na conta, mas não tem dono, é anônimo mesmo. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Já ouviram? Alguém aqui já ouviu? Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Sempre é necessário. Sempre é necessário. Para pregar o evangelho, use palavras. Sua vida pode ser a única Bíblia que um incrédulo verá. Já ouviram essa? Sua vida pode ser a única Bíblia que o incrédulo verá. Então, assim, basta você continuar agindo que ele vai estar lendo a Bíblia através da sua vida. Espera lá. Gente, não adianta você continuar agindo. Você tem que falar de Cristo. Clara e abertamente falar de Cristo. Mas o testemunho não é importante? Sim, o testemunho é importante. Sabe para quem o testemunho é muito importante? Para você mesmo. Para você mesmo. Para você, pregador, é muito importante ter o testemunho, porque você vai ser cobrado que você está falando uma mensagem e vivendo de outra forma. Para você mesmo, o seu testemunho é importante. Mais importante para você. Mas, ainda que você pregue em si, por exemplo, por vanglória, e não viva aquilo, essa mensagem importa para o ouvinte. Não é isso que Paulo fala? Tem gente pregando aí por motivos errados. Ele fala, mas que importa? O que importa é que Cristo seja pregado. Ou seja, para a pessoa ouvinte, é a mensagem, é a palavra. Confie na palavra. Não dá para ser cristão agente secreto. Mas não, pelo meu portar, eu espero que ele leia que eu sou diferente e chegue à conclusão de Cristo. Não fale Cristo. Cite o Evangelho. Fale o Evangelho. Então, o que importa é a palavra. A palavra de Deus desvela Cristo. Vamos lá? Clássico Romanos 10. Romanos 10, de 14 até 17, acompanhem. Romanos 10, de 14 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, certo? Todos confiam nisso? Todo que invocar o nome do Senhor será salvo, certo? Sim, sim. Aí a pergunta que Paulo faz. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, só vai invocar se realmente crer. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé é por ouvir. Ouvir o que? A palavra. Palavra de Cristo. Então, olha a diferença. Como crerão em quem não ouviram? Se necessário, use palavras. Existe um abismo, né? Paulo daria um tapa na pessoa. Use palavras, porque sempre é necessário. Como crerão naquele que não ouviram? De quem nada ouviram. Então, sempre é necessário falar de Cristo. Sempre é necessário comunicar Cristo. Lembre-se, quando falamos de palavra, há várias formas de transmitir essa palavra. Pode ser uma comunicação audível, objetiva de Cristo, falada, pode ser escrita, pode ser cantada, mas precisa ser, através da comunicação da palavra, a palavra de Cristo, o Evangelho. Fale, pregue o Evangelho. Sem o Evangelho não serão salvos.
essa incapacidade, no finalzinho está falando assim, muito menos os homens destituídos da revelação, ou seja, quem está separado da revelação, quem está separado da palavra dele pela promessa ou evangelho, poderiam assim ser habilitados para alcançar fé salvífica ou arrependimento. É impossível que alguém chegue ao arrependimento sem o anúncio. É impossível que alguém chegue na fé salvífica sem a palavra de Deus. É impossível. Então, sem revelação da promessa, podemos ter a certeza, sem fé, sem arrependimento, sem salvação. Precisa dessa informação da promessa, nem que seja naquele tempo que eles só tinham ela. Gênesis 3,15 sendo narrado ali, no testemunho de Adão e Eva, que foi passado para os seus filhos por Adão e Eva. Por isso que nós vemos depois Enos buscando a Deus. Ele tirou do nada, olhando a poeira, ele falou, preciso buscar a Deus. Não meditando, ele chegou nessa informação. Não, foi falado para ele sobre. Foi falado para ele sobre. É a partir da palavra de Cristo que pode vir fé, arrependimento, salvação. Sem a palavra de Cristo, sem salvação. Provérbios 29, 18. Alguém leia. Provérbios 29, 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Tem outra possibilidade? Não. Sem revelação, desviados. Ponto. Nós já falamos disso quando falamos da revelação, lá no comecinho dessa confissão de fé, mas vamos retomar sem problema. Então quer dizer que o povo onde não chegou o evangelho, todo esse povo é perdido e vai para o inferno? Povo onde não chegou o evangelho ainda, todo esse povo é perdido e vai para o inferno? Sim, é perdido e vai para o inferno. Precisam falar seguramente isso. Se não chegou o evangelho, estão perdidos. E essa é a urgência de pregar o evangelho. Não há como não ser desviado se não houve revelação divina. Não há como. Então precisamos levar a revelação divina. Precisamos levar a palavra de Cristo. Isaías 25, versículo 7, diz o seguinte: neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Há um véu, há uma cortina sobre todos os povos, todas as nações. Então, na criação, por causa do pecado, há um véu que nos faz não enxergarmos, sermos cegos. Então, só Deus pode, através da palavra, descobrir. Então, na luz da natureza, não pode enxergar a Cristo. Isaías 60, 2 e 3. Isaías 60, 2 e 3 diz: olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas densas, está errado aqui. Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Então, a escuridão cobre a terra, mas sobre você raia o Senhor. Graças a Deus que veio a sua luz. Graças a Deus que nós temos a sua luz. Nós temos o Evangelho. Então, seria impossível para você qualquer destino que não fosse o inferno, se não fosse o anúncio da palavra. Quão precioso é o anúncio da palavra. Compartilhe essa palavra. Quão precioso. Você já louvou a Deus pela revelação que chegou até você? Você já louvou a Deus pelos pregadores que contam o verdadeiro evangelho? Quando nós dissemos aqui, a nova do evangelho já se fez ouvir aqui. Tem noção do
poder que é isso, o quanto isso é espetacular, o quanto isso é urgente, o quanto isso é necessário. Sem isso, não seríamos salvos. Esse é o meio que Deus definiu. Só que essa não é a realidade em todos os lugares ou em todos os ouvidos. O que nós cantamos? Hino 443. Eis os milhões que em trevas tão profundas, olha, parece Isaías, em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador. A gente clama isso em voz audível, cantando o hino 443. A gente sabe disso, que eles, milhões, se eles não têm o Evangelho, eles estão em trevas, estão perdidos, estão sem o Salvador. Não espere que eles, por meditação no yoga deles, eles cheguem à conclusão de Cristo. Não chegarão, não chegarão. E aí a gente irrompe cantando: quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Quem que vai falar de Cristo, da promessa cumprida em Cristo? Ou o hino 436, uma voz ressoa com um geral clamor: dai-nos luz. Essa luz que está prometida, essa luz que nós já temos, a luz raiando, está aqui. Uma voz ressoa em geral clamor: dai-nos luz. Os milhões em trevas, cheios de pavor, pedem o quê? Luz. Eles clamam. Nós temos essa luz, nós tivemos a palavra. Então, a nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. E glória a Deus, porque tem sido ouvida e tem sido proclamada. Nós estamos aqui e vamos daqui a pouco comemorar mais um ano do quê? De uma reunião de salvos que proclamam o Evangelho. E se não for assim, precisamos todos nos abraçar aqui chorando, a se arrependermos e mudarmos agora isso. Neste momento, não daqui a 2 minutos. Agora, então nós temos, sim, e você precisa estar seguro disso, e feliz nisso, e louvando a Deus, temos pregado o Evangelho, temos pregado Cristo, então nós temos pregado salvação, nós temos levado luz ao mundo, e precisamos levar ainda mais, precisamos pregar ainda mais. Tem pessoas que estão precisando ouvir de você a chance de salvação deles. Qual? Ouvir de Cristo. É o meio que Deus definiu. Então, lembremos o que nós cantamos, que este Evangelho nos dá a saber da fartura que há para quem comer do pão da vida, o que eu citei aqui, que o hino 188 cita, nos avisa do perigo, nos avisa para nos salvarmos e buscarmos fugir da perdição, e que Jesus é aquele que dá perdão, mediante a fé. Esse é o Evangelho, que já se fez ouvir aqui. Então é o Evangelho que clama da paz e do perdão, o Evangelho que a gente clama: bendito o nosso Rei. Vamos nos colocar de pé? Algum comentário sobre?